Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O relato nos diz, o livro de Êxodo começa com o nascimento de Moisés e sua mãe o escondendo durante 3 meses e depois, não podendo mais, o coloca entre os juncos do rio Nilo. E aí, pela providência de Deus, a filha do faraó encontra a criança no Nilo e decide adotar Moisés como seu próprio filho e lhe dá o nome de Moisés. Segundo a tradição judaica, o nome hebraico dele era Joaquim. E Moisés foi criado como príncipe do Egito, embora mantivesse sua fé em Deus viva. E em uma certa ocasião, com 40 anos de idade, Moisés havia se apresentado aos hebreus, entendendo que era a hora de Deus livrar o seu povo, que estava cativo há 400 anos ali no Egito. E aí ele mata um egípcio que maltratava um hebreu, pensando que com isso seus conterrâneos perceberiam que Deus o havia enviado como salvador, o que não aconteceu. A notícia do assassinato chega ao faraó, Moisés foge para Midian para escapar da ira do rei do Egito. Ou seja, nada aconteceu conforme ele havia pensado. E Moisés se estabelece ali em Midian, onde ele conhece Jetro, um sacerdote da região, e Moisés acaba ficando por ali, se casa com Zípora, filha de Jetro, e eles têm um filho, que Moisés chama de Gerson. De acordo com Estevão, quando Estevão relata essa história no livro de Atos, capítulo 7, 23 a 30, Moisés tinha cerca de 80 anos, ou seja, 40 anos depois disso tudo, quando alguma coisa inusitada aconteceu com ele. Ele tinha vivido ali em Midian por cerca de 40 anos. Durante esse período, ele trabalhou para o seu sogro e se acostumou com sua vida de pastor de ovelhas no deserto, porque era isso que ele fazia, cuidava do rebanho do sogro, e não tinha mais nenhuma intenção de voltar ao Egito. Parece que aquele episódio de sua fuga, 40 anos atrás, havia encerrado definitivamente as expectativas dele de que ele seria o libertador do povo de Israel. Mas tudo isso estava para mudar quando Deus aparece a ele na sarça ardente. Capítulo 3, de 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e ela não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o Senhor chamou e disse a Moisés, Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, o sogro de Moisés, Reuel, também conhecido como Jetro, ele era sacerdote em Midian. Os midianitas eram aparentados com os semitas, aos quais Abraão pertencia, porque eles eram também filhos de Abraão, mas de Quetura, a segunda mulher de Abraão. Então, eles eram parentes. E, muito provavelmente, os midianitas tinham algum conhecimento do Deus de Israel, e o Deus de Abraão, e o cultuavam de alguma forma. Jetro era sacerdote deles, o que quer dizer que era o líder espiritual, pregava para eles e oferecia sacrifícios. Jetro tinha rebanhos e Moisés, como seu genro, começou a cuidar deles. E lembremos que os hebreus eram conhecidos por serem bons pastores. Um dia, apacentando o rebanho nas regiões comuns, ou por falta de pasto ou por alguma outra razão, Moisés vai na direção do Mar Vermelho. Se você olhar no mapa, fica do lado oeste oriental, esquerdo.
E diz o texto aqui que ele chega no Horebe. Horebe quer dizer seco, deserto. Não é o nome de um monte, não é a mesma coisa do Monte Sinai, mas se refere à cordilheira, a região montanhosa em que o Monte Sinai está situado e do qual faz parte. Ele tinha que caminhar pelo menos 2 dias para chegar lá. Mas lá foi ele, tangendo ovelha até chegar lá no Horebe e particularmente no Monte Sinai. Podia parecer que ele estava simplesmente pastoreando o rebanho, mas na verdade já era Deus que o estava guiando para o local onde queria falar com ele. Aqui no texto, Moisés chama o lugar de o Monte de Deus. Na época de Moisés não tinha esse nome, mas como Moisés está escrevendo 80 anos depois, àquela altura o monte já tinha esse nome, por conta da aparição de Deus a Moisés e também porque foi lá que Deus deu os 10 mandamentos e se revelou à nação de Israel. Então já é chamado de o Monte de Deus aqui. Quase que certamente é o Monte Sinai, cuja localização é incerta até o dia de hoje. A gente faz caravana para aquelas regiões e lá tem os guias que vão levar você lá para o Monte Sinai. A verdade é que a gente não sabe exatamente onde é o Monte Sinai até o dia de hoje. Bom, onde quer que seja, lá no alto do monte, o anjo do Senhor apareceu a Moisés, como nós lemos aqui no verso 2, no meio de um fogo que queimava num arbusto, chamado de sarça, que era um tipo de moita, um espinheiro. E Moisés se refere a ele como o anjo do Senhor. Essa expressão Moisés usou várias vezes em Gênesis para designar as manifestações mais conhecidas de Deus. Por exemplo, quando o anjo do Senhor aparece a Abraão, juntamente com mais 2 anjos a caminho de Sodoma, ou quando aparece a Jacó no val de Jaboque e luta com ele a noite inteira. Ali se chama o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor numa manifestação humana, que nós chamamos de teofania. Alguns teólogos chamam de cristofania, porque acham que o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade. Agora, Moisés se refere a ele como Yahvé e Elohim, Senhor e Deus, nos versos 4. E fica curioso ao ver que a chama não consumia a moita, e ele se aproxima para ver. Ele tinha sido pastor naquelas regiões por 40 anos e nunca tinha visto aquilo ali, né? Deve ter visto vários incêndios, né, queimadas ali na região seca, mas ele nunca tinha visto alguma coisa igual. E aí ele deixa o rebanho e se aproxima, vai chegando perto lá da moita. Quando então ele ouve a voz de Deus. Deus impede Moisés de se aproximar. Ele diz a Moisés que Moisés parasse ele mesmo, não andasse mais, que Moisés estava em território santo, que deveria se descalçar. Não é que havia uma santidade ou um poder divino imanente naquele monte, como muitas pessoas acabam atribuindo santidade a lugares. A santidade vinha da presença de Deus. Deus estava ali, então era ali, por isso aquele lugar era santo. Esse lugar aqui não é santo em nenhum sentido, a não ser quando o povo de Deus aqui se reúne. Então a presença do povo santo de Deus santifica o lugar e não vice-versa. Moisés, então, deveria se descalçar como expressão da sua pecaminosidade e da santidade de Deus, e também para significar que ele estava descalço, despido, completamente exposto diante daquele que se apresenta como o Eterno. Símbolo também de que ele não queria contaminar aquele lugar que Deus havia separado para se manifestar a ele agora e mais tarde. Deus então se apresenta falando lá da sarça. Ele é o Deus de seu pai, que significa Deus dos seus pais, ou seja, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Verso 6. Que ainda estavam vivos para Deus. Jesus cita essa passagem numa discussão que ele tem com os saduceus, que os saduceus questionando a ressurreição dos mortos, aí Jesus diz, vocês nunca leram o que é que Moisés disse lá no episódio da sarça? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, os 3 estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E com isso Jesus falava da eternidade, da imortalidade da alma e da ressurreição dos mortos, é assim que ele usa o texto lá em Mateus 22, 33. Deus então se apresenta dizendo que é o Deus da aliança, o Deus das promessas, o Deus que havia prometido a terra, a descendência,
o que significa que durante aqueles 80 anos, Moisés ainda não tinha tido um encontro com Deus. Se isso aconteceu aos 80 anos, eu que tenho 70, tenho esperança, não é? E você também. Não há limite para quando Deus vai aparecer, determinar a sua vida, ou então encontrar-se com você de uma forma que a partir dali sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então nunca chega a um ponto de dizer assim, acabou minha vida, não tenho esperança. Moisés tinha 80 quando isso aqui aconteceu com ele. E ele ficou. Foi então, creio que a primeira vez que Deus havia se revelado a Moisés, o que significa que quando ele tentou libertar o povo a primeira vez, ele fez de iniciativa própria, não porque Deus o havia mandado, que é sempre um risco. Você fazer coisas espirituais, sérias, que envolvem o reino de Deus, sem que seja realmente alguma coisa determinada, ordenada, claramente vinda da parte de Deus, pode acabar como Moisés acabou 40 anos antes. Mas agora Deus lhe apareceu e Moisés ficou com medo de olhar para Deus. E diz lá o texto que cobriu o seu rosto diante da glória de Deus e o temor do castigo por seus pecados. Em seguida, Deus comissiona Moisés a voltar ao Egito, coisa que Moisés jamais esperaria. Versos 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui nós estamos diante da famosa passagem onde Deus comissiona Moisés a voltar ao Egito como libertador do seu povo, em cumprimento a todas as promessas que ele havia feito. O Senhor começa dizendo que ele havia visto o sofrimento do seu povo, verso 7. Desde que Faraó havia escravizado os hebreus e mandado matar seus filhos, o povo havia passado a clamar ao Senhor lá no Egito. E apesar de tanto tempo, eles não haviam esquecido o Deus de seus antepassados, embora muitos judeus, hebreus, morando lá no Egito, se tornaram sincretistas, adorando os deuses do Egito. Mas o remanescente fiel, Deus nunca deixou de ter um povo para si, estava lá no Egito e manteve viva a verdadeira religião. E de geração em geração haviam transmitido a esperança da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a esperança de uma descendência bendita, na qual seriam abençoadas todas as nações da terra, e a promessa da terra. Eles estavam sendo maltratados pelos exatores, que significa capatazes, e dos egípcios, e sofrendo muito, trabalho árduo, chibatadas, demandas injustas, etc. E Deus agora tinha visto tudo isso, não é que ele não tinha visto antes, mas chegou o momento da libertação. Deus, é o que a gente chama de um antropomorfismo. Deus, o texto se refere a Deus como se Deus fosse um de nós, humano. Deus olhou e viu o sofrimento do seu povo, ele já sabia. Mas isso quer dizer simplesmente que Deus resolveu agir. Chegou o momento que ele próprio havia determinado para isso. E ele agora haveria de descer, é a expressão usada aí no verso 8, como se ele estivesse lá do céu olhando, e agora ele resolve descer para libertar seu povo e lhe dar uma terra. Deus tinha ouvido o seu clamor, embora parecesse demorado em responder. Só 400 anos. E você chiando, porque você ora, passa 4 dias e Deus não responde. Então o povo gemeu várias gerações sofrendo lá no Egito, onde estão as promessas de Deus, onde estão as palavras boas que Ele nos falou, tudo aquilo que Ele prometeu aos nossos pais, e parecia que a situação ia ficando cada vez mais difícil no Egito, enquanto isso a sarça queimava lá no Sinai. Deus aparece no tempo certo para fazer
aquilo que ele já tinha determinado. Moisés seria aquele que Deus enviaria a Faraó para libertar o seu povo. Diz aí o verso 10: Vem, eu te enviarei. Ou seja, através dele, de Moisés, Deus haveria de tirá-los da terra do Egito, tirar os hebreus, levá-los para Canaã, uma terra boa e ampla que mana leite e mel, está dito aí no verso 8. Maná, leite e mel significa que era uma terra frutífera, boa, rica, tanto na pecuária como na agricultura. No momento, a terra prometida estava ocupada por nações estrangeiras, cuja relação você tem aí no verso 8. E a razão pela qual Deus faria tudo aquilo, desapossar a terra, expulsar os seus moradores e entregar a terra aos hebreus, era a compaixão que ele tinha pelo seu povo, como ele diz aqui no verso 9: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Diante de tudo isso, Deus então aparece a Moisés e o convoca para ser aquele através de quem Deus haveria de realizar todas estas coisas: libertar o povo de Faraó, levá-los pelo deserto, conduzi-los a Canaã e lhes dar a terra prometida, que é a relação completa do que é que Deus quer que Moisés faça. Está aí no verso 10. Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando Deus entra nos afazeres humanos, ele usa meios e recursos humanos que ele mesmo estabeleceu e determinou. Ele libertaria Israel, mas ele usaria um libertador humano para fazer isso. E é bom a gente lembrar disso. Com frequência esperamos que Deus haja de maneira sobrenatural, maneira direta, fazendo um milagre, mas com frequência, e eu diria que na grande maioria das vezes, a providência de Deus consiste em ele usar meios, tanto os meios naturais como pessoas através das quais ele vai suprir as nossas necessidades. Você está aflito, você ora por consolo, libertação. Pode ser que Deus mande um anjo que lhe apareça de noite para consolar você, ficar ao seu lado, como apareceu algumas vezes ao apóstolo Paulo. Pode fazer isso. Ou ele simplesmente pode mandar alguém, um conhecido seu ou alguma pessoa, ao seu lado para lhe trazer boas palavras, lhe oferecer um ombro para você chorar, e assim você, no final, é consolado. Deus, mais uma vez, quando ele entra nos afazeres humanos, geralmente ele usa meios e recursos naturais. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres, que não age sobrenaturalmente. É interessante que nesse texto você tem isso, a sarça que queima e não se consome, e Deus usando uma pessoa para cumprir as promessas que ele havia feito. O sobrenatural e a providência no mesmo texto. Essa é a maneira pela qual Deus age e nós devemos estar preparados para tudo isso. Estava na hora, portanto, de Moisés voltar. Quando Moisés ouviu aquela história, Deus falando da sarça, ele descalço, talvez de joelhos ali, diante do espinheiro pegando fogo, quando ele viu aquilo ali, deve ter discernido a forma do anjo do Senhor lá no meio, ele diz, não vai rolar, não vai, de jeito, não vai. Veja aqui a relutância dele, do verso 11 até o verso 14. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntaram, qual é o seu nome? E o que lhe direi? Lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Essa aqui é a primeira das 4 desculpas que Moisés apresenta a Deus para não ir. Primeiro, quem era ele para fazer aquilo que Deus estava mandando? Moisés entendeu que aquelas tarefas que Deus estava colocando sobre ele, sobre os seus ombros, era mais do que ele poderia fazer. Quem sou eu? Ir no Egito, falar com o faraó, tirar o povo da escravidão, conduzir pelo deserto e dar a terra prometida? Não é?
Obviamente, Faraó não permitiria que um único escravo hebreu saísse de lá. E ele era o comandante do exército mais poderoso da época. O Egito havia crescido como a nação dominante no cenário político internacional, maior do que a Síria, a Babilônica, de que todos aqueles povos. Ele tinha o maior exército do mundo daquela época, Faraó. E agora Deus pede que um homem de 80 anos, já idoso, um senhor de idade, volte lá no Egito, de onde tinha saído, fugido, acusado de assassinato, para falar com o homem mais poderoso da terra, para dizer para ele: liberta os teus escravos, que constituíam a grande força de trabalho lá no Egito. Deus, fala sério, o Senhor está me mandando fazer isso, quem sou eu para fazer esse tipo de coisa? A resposta de Deus é muito simples, no verso 12, quando Moisés pergunta quem sou eu, Deus responde dizendo quem eu sou. Não é? Quem sou eu? Resposta de Deus no verso 12, eu serei contigo. É só isso que Moisés precisava. Não precisava de exército, não precisava de nada. Apenas a presença de Deus com ele, com o Criador Todo-Poderoso, isso seria suficiente. Mesma coisa no ministério, mesma coisa na nossa vida. Não precisamos de muitos recursos, não precisamos de muitas metodologias. Se Deus está conosco, Ele vai fazer aquilo que Ele pede que nós façamos, aquilo que Ele já ordenou e aquilo que Ele já determinou. Deus concede, na misericórdia dEle, uma prova a Moisés de que era Ele mesmo que havia aparecido e determinado aquelas coisas a Moisés. Ele diz: Moisés, olha, eu vou te dar uma prova de que sou eu mesmo que estou aqui nesse arbusto queimando. Vocês vão me adorar aqui nesse monte. E de fato aconteceu, não é? De fato aconteceu. Vocês vão me adorar aqui nesse monte, como prova de que sou eu que apareci. E aí Moisés antecipa uma questão muito simples. Ele diz assim: ok, suponha que eu vá, Deus, suponha que eu vá lá ao povo de Israel e diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês. Porque a primeira coisa que ele tinha que fazer era convencer os hebreus, né, de que ele, Moisés, havia sido enviado por Deus. Porque 40 anos antes ele tentou fazer isso, foi escorraçado. Agora ele vai a segunda vez. Então, e quando eu chegar lá e disser, eles vão saber que eu sou egípcio. Todo mundo sabe que eu fui criado como egípcio. Eu fui instruído na religião, na cultura, nas artes. Eu sou filho da filha de Faraó. Então eles vão olhar para mim assim e dizer: ué, você não é hebreu? Diga o nome do Deus da gente. Quando eles perguntarem, Deus, qual é o teu nome, o que é que eu vou dizer? Essa é a segunda objeção de Moisés aqui. Afinal, para os hebreus, ele era um egípcio. Esse era o pensamento que havia de passar na cabeça dos líderes israelitas, e a pergunta é mais ou menos essa: se foi o nosso Deus que mandou você até nós, diga pelo menos o nome dele. Tem mais na pergunta do que parece, não é? A pergunta quer dizer: você o conhece? Você tem relacionamento com ele? Então Deus revela o seu nome a Moisés no verso 14. Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vocês. Era esse o nome pelo qual Deus se havia feito conhecer aos patriarcas. Em Abraão, Gênesis 12, 7, a Isaac, Gênesis 26, 2 a 3, e a Jacó, Gênesis 28, 13. Nessas três ocasiões, Deus revela o seu nome aos patriarcas. A expressão Senhor, toda vez que aparece aqui em letras maiúsculas na nossa tradução, é a tradução das 4 consoantes do nome hebraico de Deus, que corresponde ao nome divino Yahvé, que a Septuaginta traduziu como Senhor, e no Novo Testamento esse nome Kyrios é usado consistentemente para o Senhor Jesus. Então é o nome que os autores do Novo Testamento, o título que eles vão usar para Jesus. Essa resposta de Moisés seria suficiente para convencer os hebreus no Egito que o Deus que o enviou era o Deus dos patriarcas, o eterno, criador e sustentador de todas as coisas, imutável e, portanto, confiável. O texto continua com a relutância de Moisés. Deus ainda diz para ele, dá 2 sinais, milagres que ele deveria fazer diante dos hebreus: transformar o bordão
em serpente e a mão leprosa, e anuncia que vai endurecer o coração de Faraó. Agora que coisa, né? Deus diz, pode ir, você vai libertar os hebreus, mas já vou avisando, eles não vão te obedecer, os egípcios. Faraó não vai te escutar, eu vou endurecer o coração dele, porque tem um propósito maior, que é glorificar o meu nome em Faraó, contra o Egito, os deuses do Egito, e manifestar minha ira através de pragas, porque esse povo é um povo idólatra, matou os filhos dos hebreus e os escravizou injustamente. Então Deus tinha todo um propósito que aconteceria à medida que Moisés chegasse lá, dissesse, deixa ir o meu povo, e Faraó endurecesse o seu coração. Porque quando Moisés escreveu essas coisas, ele estava nas planícies de Moabe, já 40 anos daqui, 40 anos haviam se passado depois desses episódios aqui. Moisés tinha 120 anos, estava perto da morte, Josué estava pronto para substituí-lo, iam atravessar o rio Jordão e conquistar a terra finalmente, que Deus havia prometido. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas, aquela geração, os filhos dos que tinham saído do Egito? Primeiro, que era Deus, quem era o Deus que estava dando a terra de Canaã para eles? Era o Senhor, o Eu Sou, o Eterno, que é isso que o nome Yahweh significa. Segundo, que Deus era fiel à sua aliança e que ouvia a aflição do seu povo. Ele podia parecer demorado, mas ele, no tempo certo, ele haveria de cumprir as suas promessas. Terceiro, que Deus era maior do que Faraó e dos seus deuses, e que, portanto, era maior do que os cananeus e seus deuses. Então, eles não deveriam temer os cananeus e Baal, porque Deus já havia mostrado que era maior do que Faraó e o boi Apis, a deusa Ísis, o pássaro Horus e assim por diante, o falcão Horus e assim por diante. Maior do que o rio Nilo, considerado sagrado, maior do que o crocodilo do Nilo, que era considerado sagrado também. Deus trouxe praga sobre todos eles e mostrou a sua autoridade. Então, os cananeus não eram nada diante do poder de Deus, e os hebreus deveriam atravessar o rio com Josué e com confiança conquistar a terra. Deus também queria mostrar a origem das riquezas que eles tinham. Tudo aquilo que eles tinham, porque eles saíram de lá ricos, lá do Egito, foi Deus que havia dado. E, finalmente, pensando que Deus endureceria o coração de Faraó, os hebreus deveriam lembrar que Deus tem o coração de todos os seres viventes em sua mão. Ele endurece quem Ele quer e Ele converte quem Ele quer. Esse é o nosso Deus. Eu termino aqui com uma palavra, primeiro, aqueles que gostariam de ter um encontro com Deus assim, como esse, de ver e ouvir a Deus. Muita gente tem esse desejo no meio evangélico, né? Ter uma visão, uma revelação, acordar de noite com um brilho ao lado da cama e ouvir uma voz do céu. Tem pessoas que gostariam, pensando assim, se Deus aparecesse a mim, como apareceu a Moisés, meus problemas todos se resolveriam. Lembre que, na verdade, foi quando os problemas de Moisés começaram, né? Então, de repente, você pode estar pedindo alguma coisa, pensando que vai ser o começo de seus alívios, mas pode ser que não. Nós não esperamos que Deus faça isso nos dias de hoje. Embora Deus é soberano e Ele possa aparecer do jeito que Ele quiser. Nós não podemos botar Deus numa caixinha. Mas a Bíblia e a história da igreja e a boa teologia nos ensinam que a maneira normal de Deus se revelar, falar, consolar e orientar seu povo é através da sua providência interpretada pela leitura da Bíblia. Uma vez que você conhece a palavra de Deus, você interpreta os acontecimentos ao seu redor. Uma porta que se abre, uma porta que se fecha, e você chega à conclusão do que é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a maneira normal pela qual Deus dirige o seu povo, seus ministros, suas igrejas, decisões de mudança de igreja, decisões de ir para tal lugar, começar um trabalho. Nós não esperamos que Deus faça isso que fez com Moisés, mas a providência dele sinaliza para essas coisas, e nós, com relativa confiança, podemos fazer isso. Uma palavrinha também para os aflitos, oprimidos, sofridos, que nós temos aqui nessa manhã. Deus está ouvindo, Ele é o Deus da aliança, é o mesmo Deus nosso. A igreja, os que creem em Jesus, eles são a continuação desse povo aqui, que Deus amou e com quem empenhou sua palavra.
Então, é da mesma maneira que ele viu, escutou a aflição de Israel, e no tempo certo ele agiu, ele está vendo a sua aflição, o seu sofrimento, a sua dor, e no tempo dele, Moisés tentou isso antes, não deu certo, no tempo dele, ele haverá de fazer, de trazer a você consolo e conforto no meio de tudo isso. Talvez você esteja se sentindo culpado e condenado por seus pecados aqui nessa manhã. Veja bem, as condições em que Moisés estava quando Deus foi buscá-lo, mostrando a sua graça e a sua misericórdia. Era um ancião de 80 anos, tinha matado um egípcio, tinha saído fugido da terra prometida, aliás, da terra do Egito. Suas esperanças de libertação todas se acabaram. Ele não tinha a menor vontade de voltar no Egito. Aquilo que ele sentia aos 40 anos, o primeiro amor, eu serei o libertador de Israel, eu vou fazer essa grande obra, tudo isso tinha morrido. O coração dele estava frio, estava seco, ele não tinha mais expectativa nenhuma na vida espiritual, de desafio, de fazer alguma coisa. Essa era a situação dele quando a sarça queimou. Então, não desista, não desanime. Você que sofre, você que está querendo uma palavra da parte de Deus, uma direção, e está se sentindo culpado, condenado, descartado, como alguém que já não tem mais, para quem Deus não tem mais nenhum propósito. Não existe isso no reino de Deus. Essa história aqui, eu gosto dela em particular porque ela nos anima muito. E por último, eu queria trazer aqui uma palavrinha para você que está clamando e parece que Deus não responde ou está demorando demais. Aqui a gente vê o seguinte: primeiro, Deus responde, sim, ele vai responder, porque ele é fiel à sua promessa. Segundo, ele não responde no tempo que você acha que é o tempo certo. Ele tem o próprio calendário dele, o cronograma dele. E terceiro, nem sempre ele responde do jeito que você quer. Mas ele vai realizar e vai fazer o que é melhor para você, sua família, sua igreja e seu ministério. Confie nisso, descanse no Todo-Poderoso, no Eterno, que já apareceu e cuja aparição está aqui colocada nas Escrituras para nossa edificação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a você que chegou ao final de mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Hoje, em especial, eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a inscrever-se para que você continue recebendo novos vídeos sempre que nós colocarmos aqui no canal, todos os dias, por volta das 5h30 às 18 horas, nós estamos colocando conteúdos novos, pregações edificantes da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, pregações como essa que você acabou de assistir do reverendo Augusto Nicodemos. Essa é uma das últimas pregações do reverendo aqui no Brasil, à vista que o próximo ano, o reverendo estará se mudando para os Estados Unidos, onde ele vai pastorear uma igreja lá em Orlando, na Flórida. Então, as atividades presenciais, digamos assim, dele aqui no Brasil, né, vão diminuir bastante, então, a partir do ano que vem. Mas é claro que o seu ministério aqui na internet vai continuar. E claro, nós vamos continuar trazendo aqui recortes, trechos das suas pregações que têm edificado a vida de tantas pessoas. Se você gostou desse conteúdo acerca do chamado de Moisés, né, como Deus chamou Moisés, uma pessoa improvável, alguém que de fato não tinha as condições, as capacidades de liderar o povo de Deus, mas Deus ele faz exatamente isso, ele chama pessoas que não são capacitadas e ele os capacita, ele então levanta, os constitui para que a glória no final seja de fato dele. Se você gostou desse conteúdo, você pode ajudar muito também deixando um like nesse vídeo e compartilhando o link dessa mensagem, enviando para um amigo, para um irmão, talvez no grupo de WhatsApp da sua igreja. Dessa forma, mais pessoas vão poder ouvir essa mensagem.